lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Que eu desorganizando posso me organizar. Porque nunca se enganar. Eu me organizando posso desorganizar. Essa música de Chico Sainz, Da Lama ao Caos, tem tudo a ver com o texto que a gente vai discutir hoje, Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. O que a música está falando é justamente isso. Você se organizando politicamente pode desorganizar alguma coisa que você não concorda. Hoje a gente vai discutir a última atividade que eu coloquei no Google Classroom, uma atividade com 5 questões, e nós iremos aqui respondê-las. Vamos começar? Vamos? O texto criticando os governos. Todos eles. Olha o que ele vai dizer. O melhor governo é o que absolutamente não governa, e quando os homens estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que terão. Na melhor das hipóteses, o governo não é mais do que uma conveniência, embora a maior parte dele seja. Normalmente conveniente, e por vezes todos os governos o são. A conveniência que o autor fala se refere à possibilidade que a gente tem de não se comprometer com os assuntos da democracia, ou com os assuntos políticos, enfim, de maneira geral. Quando você tem alguém que decide por você e o governo faz isso o tempo inteiro, você não precisa se envolver. Você pode até ir votar, mas não significa que o seu voto tenha sido um voto pensado, consciente, um voto que tenha avaliado os diferentes cenários. Não é porque a maioria decidiu que a maioria sabe o que está fazendo. A partir da ideia de conveniência, ele vai criticar também a democracia. Como a democracia pode ser uma grande ilusão, em que é muito fácil a gente se abster, a gente se isentar da nossa responsabilidade, certo? Lembrando que a isenção também é uma posição política. Não tá nos meus braços, não tá nas minhas mãos, não cabe a mim. Eu nem gosto de política. Mas essa posição já é uma posição política. Você pode acreditar que não seja, mas deixar as coisas do jeito que estão é uma posição. A gente não necessariamente tem essa consciência, mas isso não deixa de ser uma posição política. Uma aluna mandou uma pergunta sobre essa ideia de conveniência. Professora, então quando o governo não faz o que eu acredito, o que eu quero, ele deixa de ser conveniente? Não, ele ainda é conveniente porque você pode culpá-lo. Mas o que de fato você fez? O que de fato você fez sobre esse assunto que você tanto critica no Twitter? O que na prática você fez? O que na sua ação cotidiana você fez para mudar essa realidade? E aí? O voto é uma conveniência porque a gente não precisa de fato se responsabilizar. O governo toma uma decisão. Se der errado, a gente pode culpar o governo, entende? Então olha que maravilha, que conveniente pra gente. Ele fala num tom de crítica. A conveniência, na verdade, é uma crítica que ele está fazendo ao governo. Na segunda questão, eu pedi a sua opinião sobre essa relação entre governo e conveniência. Então, não vou responder aqui, não tem como, mas você pode me mandar. Manda pelo Google Classroom, beleza? O Thoreau também critica a subordinação cega dos indivíduos, aqueles indivíduos que não pensam por si. Ele vai fazer uma crítica ferrenha a alguns servidores públicos, inclusive. Bom,
Na outra questão, na questão 3, eu fiz justamente essa pergunta. O que é que no texto você identifica que o autor está criticando? Vou ler para vocês. Existem milhares de pessoas que se opõem teoricamente à escravidão e à guerra, e que, no entanto, efetivamente nada fazem para dar-lhes um fim. Que, considerando-se filhos de Washington e Franklin, sentam-se com as mãos nos bolsos e dizem não saber o que fazer, e não fazem, que chegam a postergar a questão da liberdade em nome da questão do livre comércio, e serenamente, após o jantar, leem as listas com as cotações de preço junto com as últimas notícias do México, possivelmente dormindo sobre ambas. Qual é hoje a cotação de um homem honesto e de um patriota? Eles hesitam e lamentam, e às vezes suplicam, mas não fazem nada sério ou que seja eficaz. O que Thoreau está criticando aí é justamente a passividade política. A gente vai lá no Twitter, a gente reclama, a gente desabafa, é um muro das lamentações. Eu me divirto, gente, eu tô falando aqui, mas eu sou dessas também que uso o Twitter para isso. Mas vamos falar sério. Se a nossa ação política só ficar nas redes sociais, só ficar no Twitter, qual será a eficiência da nossa ação política? O que o autor está pedindo é que a gente haja. O autor está pedindo um posicionamento ético, coerente, plausível. Ser cidadão não é votar de 4 em 4 anos. Ser cidadão também não é só reclamar. O que nós estamos fazendo no nosso cotidiano? Em relação a essa pandemia, por exemplo, a gente critica tanto, a gente fala tanto, mas o que a gente está fazendo? A gente acabou de assistir várias notícias de pessoas estocando alimento. Ou seja, um individualismo exacerbado. Será que é tão difícil pensar no outro? Eu que tenho meu salário remunerado, por que não pagar a minha diarista? Continuar pagando, depois a gente resolve, depois a gente vê como faz. Porque ela não é carteira assinada. Então o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A ação individual. Tem uma filósofa estadunidense chamada Angela Davis. Ela tem 70 e poucos anos, participou do grupo Panteras Negras, e ela tem uma frase que tem tudo a ver com essa ideia do Thoreau. Ela diz assim: não basta não ser racista, é fundamental sermos antirracista. Então não basta você dizer que você não é racista se você ri de piadas racistas, se você não se incomoda com alguém que é racista do seu lado, se você não chama atenção, se você não tem uma ação de fato em relação a uma atitude racista. Então não basta se dizer não racista. O que você faz em relação a essa opressão? Veja que tem tudo a ver com o que o Thoreau está falando. O que o Thoreau está pedindo de nós é coerência. Falar e fazer. E vamos lembrar que o Thoreau foi essa pessoa coerente. Ele vai criticar o governo de James K. Polk, que faz uma guerra para ele desnecessária com o México, um governo escravocrata, que não defende a liberdade do indivíduo, o princípio, o valor supremo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e aí ele deixa de pagar os impostos que vão ajudar nessa guerra. Então ele é coerente. E acima de tudo, ele vai preso sem resistir. Olha o que ele fala. Num governo que aprisiona qualquer pessoa injustamente, o verdadeiro lugar de um homem justo é também a prisão. É uma desobediência para desorganizar alguma coisa que você não concorda. Tudo a ver com a música. Eu me organizando posso desorganizar. Vamos lembrar da costureira Rosa Parks, que no dia 1º de dezembro de 1955, no estado do Alabama, na cidade de Montgomery, resiste às leis segregacionistas. Ela se recusa a sentar no lugar decretado por lei para as pessoas negras. A sua atitude vai incentivar um jovem pastor, Martin Luther King, e este vai convocar, então, uma desobediência civil em série. Não iremos mais utilizar o transporte público da cidade. Foram mais de 300 dias de boicote ao transporte público. E o que vai resultar, posteriormente, na revogação daquelas leis. Então, a desobediência civil é a solução apontada, discutida pelo Thoreau. Mas é uma desobediência baseada em um argumento, uma desobediência baseada em uma lógica. Ela é construída racionalmente. É claro que nenhum autor é completo. A obra do Thoreau também pode e deve ser criticada. A gente poderia perguntar para ele, e se cada um ficar só seguindo a sua consciência?
E se eu construir um argumento racional super lógico para desobedecer toda e qualquer lei, entende? O Thoreau, ele está principalmente provocando uma mudança do indivíduo. Mas individualmente a gente consegue mudar a sociedade? Como a gente muda e transforma estruturas de poder, machismo, racismo, somente com a nossa ação individual? É claro que ela é importante, mas a gente também tem que pensar numa luta coletiva. Os movimentos sociais, eles têm um alcance importante também nesse sentido, mas o autor não está falando de um movimento social, de algo que seja coletivo, mas especificamente de uma luta individual, a sua ação cotidiana, certo? Gente, é isso. A próxima atividade também vai ser sobre o Thoreau, porque, como eu disse, esse texto é importante e super atual, certo? Um beijo, a gente se fala.